Tem gente dizendo que está arrependida de ter votado no Bolsonaro só porque o Moro saiu do ministério. Eu queria saber o que esse pessoal tem na cabeça. Em primeiro lugar, o Moro saiu porque ele quis. Foi decisão do Sérgio Moro. O Bolsonaro não tomou a iniciativa de demitir o Moro. Em segundo lugar, a decisão do Moro de sair do ministério foi por causa da saída do Valeixo. Valeixo, para quem não sabe, é aquele mesmo que considerou o Adélio inimputável e simplesmente colocou uma pedra nas investigações sobre a tentativa de assassinato do Bolsonaro. E a exoneração do Valeixo foi a pedido. Para quem não sabe, exoneração a pedido é quando o próprio funcionário pede para ser exonerado. Então não tem justificativa nenhuma você ficar bravo com o Bolsonaro porque o Moro saiu. Em segundo lugar, eu queria saber o que acontece na cabeça dessas pessoas para elas imaginarem que, em razão da saída do Moro, possa parecer mais interessante que o Haddad, o Alckmin ou o Ciro Gomes estivessem na presidência agora. Porque se elas estão arrependidas de terem votado no Bolsonaro, é porque elas acham que talvez fosse melhor aí o Haddad, o Alckmin ou o Ciro Gomes na presidência. Porque se elas não tivessem votado no Bolsonaro, seriam esses que estariam no lugar dele agora. E que tipo de gente que esses vagabundos aí iam colocar no Ministério da Justiça? Ia ser o Moro? É claro que não. Se o presidente da República hoje fosse um desses três, o Moro hoje poderia estar até preso, em razão aí daquela situação que teve com o Intercept no ano passado, e que o Bolsonaro defendeu ele naquela ocasião. Vejam bem, estão julgando o Bolsonaro de uma forma tremendamente injusta. E agora tem gente falando em Moro 2022. Meus queridos, Moro para presidente não faz o menor sentido. A maioria das pessoas que estão defendendo essa ideia não fazem a menor ideia do que o Moro pensa sobre economia, sobre o tamanho do Estado, sobre legítima defesa, sobre o aborto. É um tiro no escuro. Eu vou falar para vocês, o Moro, ele é um social-democrata, ele tem um viés ideológico de centro-esquerda. Ele é desarmamentista, é a favor do aborto. Ele pensa com o mesmo viés do PSDB na maioria das questões mais relevantes do país. A maioria das pessoas que estão levantando essa bandeira de Moro 2022 não votaria nele se soubesse sobre a posição dele sobre os diversos assuntos. E não sabem a posição dele sobre esses assuntos porque ele não se posiciona publicamente. Ele não se posiciona publicamente justamente porque ele sabe que se ele se posicionar ele vai perder voto. O Moro ele está agindo como um político. Fica muito claro pela forma como ele saiu do governo, usando a coletiva de imprensa para atacar o Bolsonaro, para gerar dúvidas sobre a honestidade dele como presidente, para abalar sua popularidade. Fica muito claro que isso é uma estratégia para lançar a campanha dele como candidato a presidente para 2022, uma campanha totalmente antecipada, inoportuna em razão do momento que estamos vivendo, uma das piores crises da nossa história. O cara pega um país que está pegando fogo e ateia gasolina ali só para alavancar sua popularidade. Isso é imperdoável. E o cara vem me falar que está preocupado com a biografia dele. Eu fico do lado do Bolsonaro, que está mais preocupado com o país do que com a sua biografia. Essas pessoas que estão abraçando esse discurso de arrependimento de ter votado no Bolsonaro ou de Moro 2022, elas estão embarcando nessa movidas pelo abalo emocional causado por essa situação, essa ruptura tão repentina. É compreensível, todos nós estamos abalados. A maioria de nós gostava muito do Moro, pelo que ele representava como herói, como símbolo do combate à corrupção. Agora nós sabemos que ele não é nada disso, mas enquanto se sustentava essa imagem de que ele era um herói, a maioria de nós desenvolveu um certo afeto por ele, por que não dizer, né? Então, de repente vem esse choque, é compreensível que a maioria de nós esteja assim muito abalado. Mas a gente não pode, em razão desse abalo, tomar decisões totalmente imbecis. É preciso pensar de forma racional e entender as diversas variáveis que envolvem essa questão aí. Entender a quem que interessa todo esse movimento de desconstrução da popularidade do Bolsonaro. Entender quem que estão tentando levar de volta ao poder. Vão agora colocar no poder um cara que é com viés social-democrata, totalmente alinhado com as pautas da ONU, desarmamento, aborto, tudo aquilo que estava destruindo o nosso país, só porque está triste com a demissão do cara. Ponham a mão na consciência.